Se você fosse nomeado chefe do órgão de aquisições de defesa do seu país e buscasse desenvolver tecnologias além do alcance da indústria nacional. Mas você precisava desesperadamente delas para modernizar seu exército e lucrar no mercado internacional, não precisaria procurar mais longe do que a Coreia do Sul para se inspirar nisso. O país do leste asiático enfrentou por décadas o mesmo desafio. Inimigo ao norte e indústria aeroespacial pouco desenvolvida, o que resultou em dependência de importação de armas. Essa, pelo menos, é a coisa do passado. 2026 vai ser conhecido como o ano do KF-20 e um Borami na Coreia do Sul, já que esse projeto de caça multifunção finalmente entra em serviço ativo. Projetado não apenas para preencher os hangares da Coreia do Sul com um caça capaz, mas também para desenvolver as capacidades da indústria de defesa do país, o Borami foi originalmente considerado ambicioso demais para o seu próprio bem. Hoje, ele é visto como uma aeronave muito bem desenvolvida, com potencial para conquistar o mercado internacional de defesa, provando que devagar e sempre se chega lá. O programa KF-X, que eventualmente resultaria no KF-20 e um Boramai Borami, foi anunciado em 2001, um período no mercado de aviação da Coreia do Sul marcado por investimentos massivos. O país buscava superioridade numérica sobre a força aérea crescente da Coreia do Norte e estava adquirindo F-16 e mais tarde F-15 Ka-Slam Eagles dos Estados Unidos. Sua frota aérea era composta principalmente por F-5, SF-4 Phantom II e Cessna A-30 e 7 Dragonfly recebidos anteriormente. No início dos anos 2000, a Coreia do Sul enfrentava uma ameaça muito ativa de seu vizinho do norte e operava principalmente aeronaves desatualizadas, só conseguindo atualizar sua frota por meio de importações. Para comparação, na mesma época, os Estados Unidos estavam se preparando para introduzir em serviço o melhor caça furtivo do mundo na época. O F-20 e duas coisas haviam se tornado dolorosamente óbvias para os coreanos. Primeiramente, eles teriam que continuar atualizando constantemente as capacidades de sua força aérea para manter a Coreia do Norte sob controle. Em segundo lugar, precisavam desenvolver competência e capacidade de produzir aeronaves no país, pois faltavam não só conhecimento, mas também capacidade de produção. Era tarefa do KF-X superar ambos esses obstáculos. O Instituto Coreano de Análise de Defesa considerou o programa ambicioso demais, pois muitos duvidavam da capacidade da Coreia do Sul de desenvolver caças nacionais. Em retrospectiva, eles não poderiam estar mais enganados. O programa enfrentou escrutínio público, levando os tomadores de decisão a encomendarem 10 estudos de viabilidade para avaliar se investir em um caça nacional como o KF-21 era viável. Seriam necessários 9 anos para que o último estudo de viabilidade finalmente dissesse: bem, sim, o risco financeiro de fracassar ao desenvolver uma indústria de aviação de defesa nacional e um novo caça é elevado. Porém, a independência que isso pode nos trazer é de grande importância nacional e, se alcançada, gerará um efeito econômico positivo nas exportações. O projeto KF-X deve ser aprovado. Imagino que foi exatamente assim que eles disseram. A decisão também foi, sem dúvida, reforçada pelo afundamento do navio Cheonan em 2010 e pelo subsequente bombardeio das ilhas Yongpyong da Coreia do Sul, ambos pelas mãos, surpresa, da Coreia do Norte. Para reduzir a oposição, a Coreia do Sul convidou Turquia e Indonésia para participar do projeto e diminuir o risco financeiro. A Turquia recusou a oferta, mas a Indonésia aceitou financiar 20% do projeto e comprar 50 aeronaves quando entrassem em plena produção. O projeto KF-21 começou oficialmente em 2010 com 4 objetivos principais: criar um caça multifunção confiável, com algumas capacidades furtivas, focado em patrulhas longas. Um caça que possa ser facilmente produzido em massa para aumentar numericamente sua frota, manter a capacidade de atualizar o caça facilmente ao longo dos anos e torná-lo um produto comercializável que possa ser facilmente vendido no exterior. Esses eram os 4 objetivos que o Borami tinha que alcançar. Filosoficamente, o Borami é uma aeronave bem diferente da maioria dos projetos predominantes da época. Apesar da necessidade de certa furtividade, esse não era o objetivo principal. A aeronave seria usada principalmente como caça de patrulha aérea, não para incursões profundas.
Portanto, a Coreia do Sul definiu que queria uma aeronave com capacidades furtivas superiores às do Rafale, F-16 e Eurofighter Typhoon, mas não tão desenvolvidas quanto as capacidades do F-22 e do F-35 Lightning II. Tal furtividade seria em grande parte desnecessária e aumentaria custos e horas de manutenção. Além disso, o Borami teria que patrulhar a costa da Coreia do Sul. Ele precisava ter um alcance de combate pelo menos 50% maior do que o alcance de combate do F-16, e sua estrutura precisava durar mais do que a do F-16. Patrulhas aéreas precisam de aeronaves com longa autonomia, aceleração e manobrabilidade. Os coreanos não buscavam reinventar a roda. Eles decidiram que baseariam o projeto deles ou no F-22 e F-35, ou em projetos europeus com Canards. O Rafale de Souza, o Eurofighter e o Gripen sueco são os projetos com Canards mais populares, mas a Coreia do Sul preferiu um caça, inspirado nos americanos, após testes em túnel de vento. A filosofia sul-coreana priorizava adotar tecnologias externas para economizar tempo no desenvolvimento local. No início do desenvolvimento, os coreanos já detinham cerca de 65% da tecnologia necessária para construir o Borami. Após testes em túnel de vento no F-35X, os projetistas concluíram que já tinham cerca de 87% das tecnologias para construir o Borami. As tecnologias que a Coreia do Sul ainda precisava desenvolver ou obter eram interferência de rádio, busca e rastreamento infravermelho e a ESA, radar, mais difícil de detectar e mais potente que o tradicional, além do software operacional de voo e dos visores montados no capacete. Para obter essas tecnologias, a Coreia do Sul fechou acordo com a Lockheed Martin. Produziria 40 F-35 e receberia as tecnologias em troca. Os Estados Unidos bloquearam parte da troca tecnológica e exigiram que a Coreia do Sul desenvolvesse alguns itens, mas a Lockheed Martin supriu a maioria das lacunas, incluindo a estrutura da aeronave. Se você colocar eles lado a lado, pode notar a semelhança impressionante entre o Borami e o F-22. Isso não é por acaso. Embora o Borami seja mais próximo do F-35 em tamanho, seu formato se assemelha mais ao F-22, ou, mais precisamente, ao protótipo Irtum F-22, que depois foi aprimorado para virar o F-22. O motivo para isso é a similaridade dos requisitos com o F-22. Ambas as aeronaves têm dois motores, exigem alta manobrabilidade e baixa assinatura de radar. Como o F-22 tem ótimo desempenho, era natural copiá-lo. A física, afinal, é finita e sempre existe um projeto que incorpora tantas características diferentes de forma eficaz. Quando se trata desses requisitos específicos, o F-22 é o auge do design de aeronaves. Engenheiros coreanos chegaram à mesma conclusão e criaram um avião parecido com orientação da Lockheed Martin. As duas plataformas têm estabilizadores verticais inclinados para desviar ondas de radar inimigas, e a integração entre asa e fuselagem é quase idêntica. O que diferencia para a maioria das pessoas são as entradas de ar. O Borami e o Raptor utilizam entradas de ar supersônicas do tipo Divertilos, também presentes no F-35. Há dois motivos para os engenheiros adotarem essa tecnologia. As entradas de ar supersônicas do tipo Divertilos são, antes de tudo, melhores para fornecer um suprimento estável de ar para os motores sem sacrificar a aerodinâmica. Quando uma aeronave se move pelo ar, uma chamada camada limite de ar se desloca junto com o corpo da aeronave, e quanto mais rápido a aeronave se move, mais espessa essa camada se torna. Quando a camada limite entra na entrada de ar, distorce o fluxo devido à sua espessura. Para resolver esse problema, as entradas de ar tradicionalmente dependiam de um sistema de sucção para literalmente sugar o ar da camada limite, ou de uma placa divisora, uma placa de metal posicionada entre a entrada de ar e a fuselagem para impedir que o ar da camada limite entrasse. Ambos os métodos são pesados e a placa divisora é uma má escolha aerodinâmica. Além da camada limite, o outro grande desafio das aeronaves supersônicas é a pressão dinâmica. Ao voar tão rápido, as entradas de ar comprimem o ar, gerando ondas de choque por seu formato.
As entradas de ar supersônicas de Vertilos do F-20 e 2 e, por extensão, do KF-20 e um Borami são fixas nos ombros da fuselagem e seus cantos superiores criam ondas de choque que mantêm boa pressão de ar em velocidades supersônicas. Ao lidar com a camada limite, as entradas de ar dos dois caças têm uma pequena abertura entre elas e a fuselagem, chamada desviador de camada limite ou fenda separadora. Essa abertura deixa a camada limite passar sem entrar na entrada de ar e, junto com a pressurização, otimiza a pressão do ar nos motores. Isso permite que o F-20 e 2 atinja uma velocidade máxima de Mach 2,25. O KF-20 e 1 é só um pouco mais lento. Isso não seria possível com entradas de ar tradicionais, que seriam pesadas e pouco otimizadas aerodinamicamente. O formato dessas entradas de ar também serve para garantir furtividade. O formato diminui a exposição do motor ao radar, algo crucial no projeto do F-20 e 2 e foi mantido no KF-20 e 1. As bordas das entradas de ar, asas, cauda e bocais do Borami e do Raptor são inclinadas para trás. O ângulo dessas superfícies é importante porque elas tendem a refletir as ondas de radar de volta ao emissor. Por causa do ângulo das superfícies, as ondas de radar são dispersas para longe do receptor. Como todas têm o mesmo ângulo de incidência, os picos de detecção ficam concentrados, reduzindo a seção reta radar da aeronave. Além das entradas de ar, o Borami adota a configuração de asa-fuselagem integrada, sem distinção entre asas e fuselagem, além do cockpit e bocais de escape integrados para reduzir a assinatura de radar. No entanto, o Borami não é totalmente furtivo. Ele não utiliza materiais absorventes de radar completamente, apenas as asas, a cauda e as superfícies de controle são cobertas por RAM, enquanto o corpo principal da aeronave não é. Esse é o caso do bloco 1 da produção. Falaremos dos blocos de atualização depois. Outra grande diferença em relação ao F-20 e 2 é que ele não tem compartimento interno de armas. O bloco 1 Borami só carregará armas externamente em 10 pontos de fixação, tornando a aeronave mais fácil de ser detectada. Por isso, não é um verdadeiro caça de quinta geração. Apesar de não ser totalmente invisível, é um caça de geração 4.5 e menos visível que os tradicionais. Quanto à furtividade, atingiu seu objetivo. Ele é mais furtivo que o F-16 Rafale e Eurofighter, além de ter espaço para um futuro compartimento interno de armas, novos aviônicos, sistemas de guerra eletrônica e conjuntos de sensores. Essas plataformas de quarta geração só podem incluir novos equipamentos externamente, pois já esgotaram o espaço interno. Durante o desenvolvimento, engenheiros sul-coreanos testaram 6 designs distintos, variando em tamanho, peso, envergadura, motores, capacidade de combustível e desempenho. O projeto inicial era, na verdade, o menor, com peso máximo de decolagem de 20.900 quilos ou 46.000 libras, capacidade de combustível de 3.600 quilos, ou 8.000 libras, além de uma envergadura de 9,8 metros ou 32 pés e comprimento de 15,2 metros ou 50 pés. Esse projeto seria equipado com um único motor turbofan Pratt e Whitney F100, o mesmo motor utilizado nos F-15 e F-16 ou um General Electric. O F-110, também utilizado nos F-16, F-15 e F-14. No entanto, o projeto no qual os engenheiros acabaram chegando é muito maior e mais potente. Ele pesa 25.400 quilos ou 56.000 libras de peso máximo de decolagem, com uma capacidade interna de combustível de 5.400 quilos ou 12.000 libras, 50% a mais do que o protótipo original. A envergadura definitiva do Borami terá 11,2 metros ou 36,75 pés, com um comprimento de 16,9 metros ou 55,4 pés, sendo impulsionado não por um, mas por 2 motores. Turbofan General Electric F414. Esses motores geram 13.000 libras de empuxo cada, permitindo ao Borami alcançar Mach 1,97.
há algumas razões para usar dois motores. Primeiro, se um falhar, a aeronave ainda pode voltar à base, o que é crucial para patrulhas aéreas longas. Em segundo lugar, esses motores têm uma relação empuxo-peso de 5,3 e vão proporcionar ao Borami uma relação empuxo-peso de cerca de 0,76 no peso máximo de decolagem e em torno de 1,15 na configuração padrão de combate ar-ar. Os motores tornam o Borami muito confiável, garantindo alta velocidade para interceptar aeronaves inimigas e grande alcance devido à capacidade de combustível. Esses motores, embora projetados pela General Electric e derivados dos motores do FA-18 Super Hornet, estão sendo produzidos localmente sob contrato com a Hanwha Aerospace. Esse é um dos principais destaques do projeto KF-20 e um já mencionado. Apesar de ser um caça sul-coreano de desenvolvimento próprio, muitas tecnologias foram compradas de empresas estrangeiras que venderam os direitos para a produção local na Coreia do Sul. Assim, a Coreia do Sul pulou etapas de desenvolvimento de alguns componentes e foi direto para a fabricação, levando o caça do projeto aos testes em apenas uma década. Poucos componentes são desenvolvidos localmente, como o sistema de busca e rastreamento infravermelho, pod de mira eletroóptico, tecnologia de interferência de rádio e radar AEC. Nas negociações com a Lockheed Martin para a aquisição dos F-35, os Estados Unidos impediram o repasse dessas 4 tecnologias para evitar que outros países tenham acesso. Por isso, o F-22 não pode ser exportado e nenhum outro país opera essa aeronave. Como a maioria dos componentes do Borami já estava desenvolvida e só precisava ser fabricada localmente, os engenheiros coreanos puderam usar o tempo para criar suas próprias tecnologias e preencher as lacunas. A matriz ativa de varredura eletrônica, a ESA, foi desenvolvida localmente com auxílio da Elta Systems de Israel. Esse tipo de matriz de antenas direciona ondas de rádio sem mover a antena e é uma grande melhoria em relação aos antigos radares de matriz em fase, pois emite vários feixes em múltiplas frequências simultaneamente. A PESA, matriz passiva de varredura eletrônica, que é a predecessora mais antiga da ESA, só podia emitir um único feixe de ondas por vez. A capacidade de espalhar as emissões de sinal por tantas frequências diferentes torna essas emissões e, consequentemente, o caça mais difíceis de serem detectados. Isso também dificulta o bloqueio dessas emissões. Navios da Marinha usam a mesma tecnologia para serem furtivos. A maioria dos caças modernos utiliza essa tecnologia, como F-20 e 2 F-35 Gripen, MiG-20 e 9 e a antiga família KT-50 da Coreia do Sul. O AESA, a bordo do Borami, é capaz de operar nos modos de detecção ar-ar, ar-terra e ar-mar, além de modos de acompanhamento do terreno e de abertura sintética, que permitem ao Borami voar extremamente baixo em relação ao solo sem risco de colisão. A Saab da Suécia orientou o desenvolvimento do software do AESA. A Leonardo da Itália forneceu o cabeçote do sensor para o módulo IRST. Já o pod eletroóptico e o sistema de guerra eletrônica foram desenvolvidos independentemente, mas a Coreia do Sul ainda usou o conhecimento de aliados. Optou-se por comprar os componentes menos importantes, pois era mais econômico do que desenvolvê-los e produzi-los localmente. Sistemas como frenagem de emergência, assento ejetor, lançadores de mísseis e tanques externos de combustível e outros sistemas semelhantes foram importados para economizar tempo e esforço. Só cerca de 65% da aeronave é feita na Coreia do Sul, e metade desses itens foi realmente desenvolvida lá. O restante é comprado de empresas estrangeiras. O plano da Coreia do Sul é tornar os próximos blocos do Borami mais nacionais, mas a gestão do projeto do primeiro bloco foi realmente brilhante. O Borami inicial será um caça de geração 4.5, capaz de evoluir para a 5ª geração com atualizações e adaptações conforme as missões e necessidades dos parceiros de exportação. A Coreia alcançou isso em pouco mais de uma década. Se compararmos isso com a Turquia, outro país que se viu em necessidade desesperada de um caça nacional para reforçar sua frota aérea, bem, podemos argumentar que a Coreia do Sul fez a escolha melhor.
Apesar de ambos os projetos terem iniciado juntos, o TAY Tigran, da Turquia, ainda está longe do fim, pois optaram por desenvolver um caça de quinta geração com tecnologia própria, sem experiência prévia em projetos desse porte. O Tigran pode muito bem ser um ótimo caça. Ninguém está dizendo que não é, mas não saberemos disso tão cedo, porque ele não entrará em serviço antes de 2030 no mínimo. O Borami entrará em operação em 2026, tornando-se o mais eficiente dos dois projetos. Além disso, a Coreia do Sul, por enquanto, atrai mais interesse estrangeiro de possíveis compradores. Para evidenciar a eficiência do projeto Borami, mesmo com início de desenvolvimento simultâneo, a Coreia do Sul deve ter cerca de 100 KF-20 e um S em 2030, enquanto a Turquia só colocará seus primeiros Kans em serviço nesse ano. Talvez você pense, sim, Simon, mas o Kan é um caça de quinta geração e o Borami é um caça de geração 4.5. Porém, isso só é verdade por enquanto. O Borami tem incríveis capacidades evolutivas, e quando os primeiros Kans entrarem em serviço, os Boramis já terão evoluído para caças de quinta geração. Essa evolução os torna muito atraentes para as forças armadas do mundo todo. A decisão de usar ao máximo tecnologias já desenvolvidas por aliados, permitindo ao setor de defesa ganhar fôlego ao assumir um grande projeto pela primeira vez, talvez tenha sido mais inteligente do que tentar fazer tudo sozinho. Essa abordagem torna o projeto Borami interessante não só pela engenharia, mas também pela gestão de grandes projetos de defesa, especialmente considerando a pouca experiência da Coreia do Sul em aviação militar. Evolução, modularidade e abertura para mudanças. Hoje, vários países desenvolvem tecnologias de defesa para marcar posição. Para ser sincero, alguns desses projetos, como o F-22, frequentemente citado mesmo quando o vídeo não é sobre ele, realmente revolucionam aspectos da tecnologia específica. Poucas afirmações sobre aeronaves, mísseis ou porta-aviões mudando guerras são honestas. Geralmente refletem disputas entre países por superioridade tecnológica. Esse definitivamente não é o caso da Coreia do Sul, que se recusou a voar perto demais do Sol com o Borami, o que é um pouco irônico, já que estamos realmente falando de uma aeronave. Ao invés de criar algo revolucionário e temido pelo inimigo, o objetivo era desenvolver uma aeronave sensata, eficiente e com alto desempenho, que permitisse melhorias e fosse atraente tanto para a própria Força Aérea quanto para compradores estrangeiros. A evolução e modularidade do Borami são os principais aspectos. Tudo o que foi dito até agora se aplica apenas ao Borami Bloco 1, que é, por definição, um caça de quarta geração e meia. Mas a aeronave vai introduzir de forma incremental várias melhorias que, com o tempo, vão transformá-la em um caça de quinta geração. O Borami Bloco 2 vai melhorar as capacidades de ataque do caça e introduzir capacidades de reconhecimento, além de um leque mais amplo de armamentos. Tanto o Borami Bloco 1 quanto o Bloco 2 terão um único canhão automático, Vulcan de 20 mm, com 480 munições e 10 pontos de fixação para mísseis e bombas. Ambas variantes poderão lançar os mísseis Meteor Iris T, AIM-120 de médio alcance, AIM-9X Sidewinder e, em desenvolvimento, mísseis AR-AR de curto e longo alcance. O Borami Bloco 2, no entanto, também terá a opção de carregar os mísseis Ar-Superfície KAL-CM Cheongryong, que estão atualmente sendo desenvolvidos na Coreia do Sul. O Bloco 1 não levará bombas, enquanto o Borami Bloco 2 terá opções de bombas comuns não guiadas a destruidoras de bunkers guiadas por laser. O Borami Bloco 3 fará a transição completa da aeronave para uma plataforma de quinta geração, com planos para desenvolvê-la em uma plataforma de geração 5.5. Ao contrário dos blocos 1 e 2, eles contarão com um compartimento interno de armas e serão completamente cobertos por materiais que absorvem radar, ambos melhorando muito a furtividade. O radar ASA ganhará aviônicos de nova geração e um motor coreano nacional deve substituir os 2 turbojatos da General Electric. Os blocos 2 e 3 vão trazer uma tecnologia ambiciosa demais para os Boramis do Bloco 1, a operação conjunta de aeronaves tripuladas e não tripuladas. Desde o início, o plano era fazer do KF-20 uma plataforma de longa duração, e uma das tecnologias do futuro é a operação conjunta de aeronaves tripuladas com drones.
Essa é a principal característica dos caças de sexta geração, fazendo o papel do Borame passar de combatente multifunção para comandante aéreo. Essa capacidade deve ser criada para os Borames de 2 lugares, enquanto os monopostos seguirão só com funções de combate. O piloto da frente opera o voo e lida com ameaças, enquanto o do assento traseiro comanda os sistemas não tripulados. Sistemas não tripulados aumentarão a consciência situacional de um Borame e protegerão contra aeronaves e defesas aéreas inimigas. Alguns devem vir com sistemas próprios de guerra eletrônica, podendo atuar tanto nessa área quanto em ataques cinéticos. A Coreia do Sul desenvolve uma aeronave de combate colaborativa não tripulada de porte médio e uma pequena aeronave de combate não tripulada para acompanhar o Borame. A última serve só para reconhecimento e guerra eletrônica, já a primeira executa missões ar-ar e ar-solo. Essas tecnologias serão testadas nos primeiros Borames do Bloco 1, mas não implantadas, pois essas aeronaves não têm o software necessário para comandar os drones. A Coreia do Sul espera atingir prontidão de combate inicial com essas aeronaves até 2028. E se você quiser saber mais sobre como funcionam os sistemas de ala leal e como eles vão afetar a guerra, você definitivamente pode assistir ao nosso vídeo sobre isso. A Coreia do Sul pretende criar 3 versões do Boromai do Bloco 3, incluindo uma de guerra eletrônica com 2 assentos. Outra é um caça de ataque dedicado com armamento similar ao F-35. A última será uma variante de exportação personalizada para cada país. O Boromai terá versões para porta-aviões com asas 20% maiores para mais estabilidade e segurança na decolagem e pouso, além de asas dobráveis para caber a bordo. A variante também deve realizar decolagem curta e pouso com parada por cabos de retenção. Os 3 blocos do Boromai serão bastante modificáveis devido à arquitetura aberta da plataforma. Semelhante a um computador que permite a instalação e desinstalação de programas, o Boromai permitirá a integração de novos conjuntos de sensores, armamentos e softwares. Isso permite que o caça receba atualizações por décadas, sem precisar de revisão completa. Ele também será capaz de responder às tendências mais recentes da indústria aeroespacial e a ameaças emergentes com o mínimo de indisponibilidade. Tudo isso graças ao software do Boromai. Desenvolvido conforme padrões internacionais, permite integração de sistemas e armas dos compradores sem grandes mudanças. O Boromai será uma das poucas aeronaves aliadas da OTAN compatíveis com componentes fora da OTAN ou Coreia, enquanto a maioria das similares tem arquitetura totalmente fechada. Com isso, o Boromai não será apenas uma aeronave em constante evolução que só vai melhorar e pular gerações ao longo dos anos, mas também terá a capacidade de retirar um componente e substituí-lo por outro sem exigir muita reprogramação. Além disso, será muito mais barato de operar que a maioria das outras plataformas. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, voar um F-35 por 1 hora custa cerca de $50 mil, incluindo custos de operação e suporte, e essa taxa costumava ser muito mais alta e só se estabilizou recentemente. O F-16 custa ao contribuinte americano cerca de $25 mil e o F-22 chega perto de $100 mil por cada hora de voo. O custo operacional do Boromai provavelmente não passará de $20 mil, segundo Richard Aboulafia, consultor aeroespacial que trabalha com grandes desenvolvedores de aeronaves civis e de defesa. Isso o tornaria um caça multifunção superior ao Eurofighter Typhoon e mais econômico, pois o projeto europeu custa cerca de $60 mil por hora de voo. Com design modular e a decisão da Coreia do Sul de importar o máximo de tecnologia, a Korea Aerospace Industries produziu 8 protótipos em apenas 2 anos, sendo 2 terrestres, e os testou. Os 6 protótipos voadores do Boromai terão feito 2.200 voos antes da introdução dos primeiros Boromais em serviço. Esses voos variam desde voos lentos em baixa altitude até voos supersônicos e incluem testes dedicados a voos noturnos, reabastecimento aéreo, testes de armamento, testes de alto ângulo de ataque, testes de voo em formação e testes em condições ambientais extremas, com chuva forte e formação de gelo. No momento da gravação, os protótipos já haviam superado 1.600 voos sem um único acidente ou incidente. Isso é extremamente raro e praticamente inédito no mundo da aviação.
Todos os projetos, não importa o quão bons sejam, vão enfrentar pelo menos um problema durante os testes. Esse é meio que o propósito dos testes, não é? O Boromai teve um desempenho perfeito em todas as fases de teste. A única alteração que os testes exigiram foi o achatamento dos bocais do motor, que normalmente são angulados e estavam causando uma leve vibração em condições de voo muito específicas. Mas mesmo assim, os pilotos conseguiam voar os Boromais sem nenhum problema. Incrivelmente, a única coisa negativa que você poderia encontrar sobre o Boromai é de natureza burocrática. Ele enfrentou forte oposição antes de ser concebido. Ele foi adiado várias vezes e engenheiros indonésios teriam tentado roubar dados técnicos do Boromai, causando atrito entre os países. Compreensivelmente, isso, no entanto, não impediu que o projeto avançasse. A Coreia do Sul está atualmente produzindo 40 Boromais do Bloco 1. Todos devem ser incorporados ao serviço até 2028, com uma encomenda de 80 unidades do Bloco 2 em preparação, enquanto os Boromais do Bloco 3 serão introduzidos na década de 2030. A Indonésia, parceira na produção, receberá 48 Boromais do Bloco 1 e planeja comprar ao menos 16 do Bloco 2. A Polônia, que já encomendou o FFA-50 Fighting Eagle, uma variante de ataque leve do T-50 Golden Eagle, também está muito interessada no Boromai. Um dos exércitos mais poderosos da Europa testou a aeronave e, segundo relatos, quer comprar 32 unidades sem revelar de qual bloco. Permitir que compradores testem a aeronave antes da compra é outro diferencial da modularidade e evolução do Boromai. Países como a Polônia podem testar a aeronave do Bloco 1 antes de encomendar os Boromais dos Blocos 2 ou 3. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita exerceram essa opção e têm grande interesse em apoiar o desenvolvimento dos futuros Blocos 2 e 3 em troca da entrega desses modelos. Isso modernizaria as forças armadas dos dois países e reduziria os custos futuros do desenvolvimento do Boromai para a Coreia do Sul. Tudo isso é para dizer que o KF-21 Boromai é um ótimo caça, mas acima disso é um projeto conduzido de forma fantástica. Em maio de 2026, só 5 anos após o primeiro protótipo, o Boromai já está pronto para o combate, segundo a administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul. Para comparação, o Su-57 Felon russo, sobre o qual já temos um vídeo caso você se interesse, levou 10 anos para ir do voo do primeiro protótipo ao voo dos primeiros modelos de produção. A Coreia do Sul superou a concorrência terceirizando para empresas experientes enquanto aprendia sobre essas tecnologias, permitindo que seus engenheiros atingissem o nível dos que projetam caças de 5ª e 6ª geração. Além de fortalecer e desenvolver as capacidades de sua indústria de defesa, agora ela possui um dos caças mais competentes e modernos, totalmente adaptado ao seu principal papel defensivo. E o melhor é que ela só começou a explorar seu potencial. O Boromai vai evoluir tanto, como aprendemos, que os modelos que sairão das fábricas sul-coreanas em uma década farão as variantes do Bloco 1 parecerem brinquedos em comparação. A Coreia do Sul deixou o ego de lado e desenvolveu sua indústria de defesa e novo caça de forma incremental. Esse modelo de desenvolvimento, verdadeiramente genial, pode futuramente servir de exemplo para forças armadas médias e pequenas sobre como desenvolver suas indústrias de defesa, armando-se e ainda lucrando. Obrigado por assistir.